Olá, amigo reparador. Bem-vindos ao TV Notícias da Oficina Volkswagen 2019. Eu sou a Crisleide Rocha, executiva da Volkswagen, responsável pelas vendas externas de peças. Quero agradecer à nossa rede de concessionárias por abrir suas portas e possibilitarem esse encontro. É uma oportunidade única de criar relacionamentos e oferecer os nossos produtos. Agradeço também a você, reparador, pela participação e pela confiança na Volkswagen e na nossa rede. Nesse ano, teremos 4 treinamentos técnicos gratuitos para te ajudar a entender e a reparar ainda melhor os veículos Volkswagen dos nossos clientes. Lembrando que os temas dos 4 treinamentos foram sugeridos por vocês, reparadores, nas fichas de avaliação preenchidas em 2018. O tema de hoje é o motor 1.6 MSI EA211 do Voyage. E quem vai falar sobre esse importante tema é o professor Scopino. Aproveitem para interagir através do chat ao vivo e tirar as suas dúvidas. É com você, Scopino. Olá, amigos reparadores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento no seu TV Notícias da Oficina Volkswagen. Iniciando então o ano de 2019 com muita informação, muita dica, muitos detalhes para todos vocês, amigos reparadores. Também muito obrigado a todos os concessionários Volkswagen que abrem as suas portas para essa troca de conhecimento, de receber todos os reparadores pelo Brasil inteiro. O nosso treinamento de hoje é sobre o motor MSI 1.6 16 válvulas com aplicação no Volkswagen Voyage. Portanto, teremos os detalhes importantes desse EA211, só que agora de 4 cilindros, na questão de aplicação, montagem, desmontagem, partes internas e principalmente os detalhes no sincronismo mecânico do motor. Minha apresentação, professor Scopino, bacharel em administração de empresas, também técnico e administrador da Automecânica Scopino, mecânico de autos profissional, conferencista e palestrante e consultor do jornal Oficina Brasil. Vamos agora conhecer em detalhes o personagem do nosso treinamento. Vamos ver o vídeo de apresentação do Volkswagen Voyage com motor 1.6 MSI EA211. Olá, amigos reparadores. Estamos aqui no Centro de Treinamento Volkswagen em São Paulo para a apresentação do veículo e seu respectivo motor. Temos aqui o Volkswagen Voyage MSI com o motor EA211 4 cilindros 1.6 16 válvulas. Quais destaques chamam a atenção? Primeiro, na parte externa, na tampa traseira do veículo, temos a sigla MSI. Portanto, um motor aspirado. Temos aqui no cofre do motor, o motor 4 cilindros 1.6 com sistema E-Flex de partida frio. É um destaque muito importante. Na capa da correia sincronizadora temos uma sigla CNX. Essa sigla é identificada para a aplicação de corretos torques do motor, fornecimento de componentes e ainda a correta desmontagem e montagem do motor. Vamos então iniciar a parte prática do nosso treinamento no seu TV Notícias da Oficina Volkswagen com a desmontagem e montagem da correia sincronizadora utilizando as ferramentas recomendadas pela Volkswagen. Agora que já conhecemos o veículo personagem desse nosso treinamento, vamos à sua participação, amigo reparador.
Vamos à primeira pergunta. Motor da família Up, qual suas diferenças e semelhanças? Obrigado, amigo reparador, pela sua participação e importante pergunta. Sim, é da mesma família EA211, que tem várias versões, vários detalhes técnicos que veremos, claro, durante esse treinamento. Quais detalhes nós temos nessa família EA211? Temos configurações diferentes. Então, vamos ver alguns desses motores. Vamos conhecer, então, em detalhes, essa família EA211, motores de 3 ou 4 cilindros. Primeiro motor, 1.0 aspirado. Claro, se é 1.0 EA211, temos 3 cilindros, 12 válvulas. Claro, 6 válvulas de admissão e 6 válvulas de escapamento. No motor aspirado, o comando variável é apenas na admissão. O escapamento é rígido. Uma injeção indireta de combustível, chamado MPI. Temos também uma versão turbo, todos conhecem, né? Principalmente o Up TSI, o motor turbo, entre outras aplicações na linha Volkswagen, 1.0 turbo, também 3 cilindros, 12 válvulas, 6 de admissão, 6 de escapamento. Detalhe, comandos de admissão e escape variáveis. Então no TSI temos variação nos 2 comandos. E a injeção de combustível é direta ou indireta? É direta na câmara de combustão, motor TSI. Temos mais uma versão nessa família EA211, o motor 1.4 turbo. Agora sim, um motor de 4 cilindros, 16 válvulas, 8 de admissão, 8 de escape. Variação de comando nos 2, tanto a admissão quanto o comando de escapamento tem a sua variação. E a injeção de combustível é direta na câmara de combustão, o chamado TSI. E temos o personagem do nosso treinamento, motor 1.6, também da família EA211, aspirado, 4 cilindros, 8 válvulas de admissão, 8 válvulas de escape. Variação do comando apenas de admissão. E a injeção de combustível é indireta. Então, amigo reparador, nesse treinamento veremos não só a parte de motor, como também a questão de funcionamento de arrefecimento, de escapamento e também da injeção indireta de combustível. Vamos aos detalhes técnicos desse motor 1.6 MSI. Cilindrada total 1.598 centímetros cúbicos, por isso 1.6. Qual é o diâmetro dos cilindros? 76,5 milímetros. E o curso do pistão? 86,9 milímetros. Qual é a taxa de compressão desse motor para ser aí motor eficiente e trabalhar com os 2 combustíveis, álcool e gasolina? 11,5 por 1. 4 válvulas por cilindro e a sua potência e torque. 88 com etanol, 81 com gasolina. E o torque, 165 com etanol e 155 com gasolina, questão de torque em newtons-metro. Quem gerencia o sistema eletrônico? Um sistema Continental Simus 15. E o combustível é o Total Flex, sistema Volkswagen, podendo ser aí de E22 a E100. O que é esse E de etanol? Questão de álcool. Portanto, quando abastecido 100% com gasolina, é o E22, porque temos 22% de álcool anidro na gasolina brasileira. E quando abastecemos 100% com álcool, é o E100. Então, toda essa variação, o sistema Total Flex da Volkswagen consegue adequar o mapeamento. Outros destaques deste motor: bloco de alumínio leve, sistema de balancins roletados, RSH, comando de válvula variável na admissão, as 4 válvulas, 4 por cilindro, 2 de admissão, 2 de escape, totalizando 16 válvulas, um sistema de arrefecimento com duplo circuito
E veremos nesse treinamento como funciona esses dois circuitos do sistema de arrefecimento e uma otimização das peças, a questão estrutural, mais leve, menos peso. E claro, o sistema E-Flex de adequação do combustível. Vamos agora a um importante recado. Olá, seja muito bem-vindo, reparador e concessionário que nos assiste de uma das concessionárias da rede Volkswagen. Para dúvidas na utilização do nosso chat online, você pode ligar nos telefones 011 2764 2878 ou 2764 2871, que a equipe da TV Notícias da Oficina estará de plantão para te atender. Agora vem cá, vocês já conhecem a revista Notícias da Oficina? Então receba a revista na sua oficina mecânica. Basta fazer o cadastro no site reparadorvw.com.br. Vamos conhecer alguns detalhes desse motor de 4 cilindros. Primeiro detalhe, a tampa do cabeçote. Tampa? Por que esse nome? Isso, ela fecha a parte superior do motor. Observem, temos a tampa do cabeçote, os dois comandos. Nessa imagem, você observa que tem a variação nos dois comandos. Temos dois sensores de fase. No motor EA211 4 cilindros, temos a variação apenas na admissão. Mas como é uma família, o EA211, então temos identificação semelhante, tanto para a variação na admissão e escape, como na variação apenas da admissão. O importante é entender que na família EA211, aspirada, a variação é apenas na admissão. Quando o motor é turbo e aí ele passa a se chamar TSI, temos a variação nos dois comandos. Além da tampa do cabeçote, temos na parte inferior o cabeçote. Então observem o cabeçote dessa linha EA211, o cabeçote em si e o que é necessário fazer para a sua remoção. Temos uma sequência de números justamente para soltar ou apertar. Observe, temos então a numeração de 1 a 15 numa sequência. Então, para soltar os parafusos da tampa do cabeçote, temos a sequência de 15 a 1. Então, solta iniciando pelo número 15 até chegar ao número 1 e vai remover todos os parafusos. Então, soltar e remover com cuidado a tampa do cabeçote, tem uma área com cola, marcar a correspondência dos balancins com roletes e dos elementos de apoio para montá-los na posição correta. Então, na tampa do cabeçote vai sair o quê? Os dois comandos, os balancins e os elementos de apoio, e já vai marcando a posição para adequá-los, montá-los na mesma posição na fase de montagem. Portanto, remover os balancins com os roletes juntamente com os elementos de apoio e coloque-os numa superfície plana, já numa sequência ideal. Na hora da instalação, o processo é a ordem inversa. Então, é simples a remoção da tampa para depois chegar até o próprio cabeçote. Temos o comando de válvula variável. Isso é um grande diferencial. Observem a figura. Temos a variação apenas no comando de admissão. Então, nessa imagem, observamos o quê? A própria correia sincronizadora, passando pelo eixo virabrequim, pela bomba d'água, pelo rolamento tensionador, comando de escapamento e comando de admissão. Qual o detalhe que nós vemos? Que no motor EA211 1.6 MSI temos a variação apenas no comando de admissão. Temos outro destaque nesse motor da linha EA211, que são o sistema de balancins roletados. Isso é um diferencial. Afinal de contas, temos o acionamento de válvulas por meio de roletes. Qual o benefício? Ele desliza. Teremos um menor desgaste das peças do motor, menor ruído e uma baixa manutenção. Então, nessa figura é possível ver o quê? Justamente esse acionamento por roletes.
Portanto, temos um deslizamento para a abertura das válvulas, tanto de admissão quanto de escapamento. Cabeçote, a preparação da tampa superior do motor, a peça que fecha e veda os cilindros, o cabeçote do motor. Importante, toda vez que remover, temos que substituir os parafusos, afinal de contas, eles são de torque angular. Também substituir as porcas, os vedadores, as juntas e todos os anéis de vedação. Então, nesse cabeçote de motor, a questão de remoção e instalação, na hora que retirou o cabeçote, colocar um pano limpo no cilindro para que não caia, não entre nenhuma sujeira na área quente, nos pistões e anéis, ou restos de lixa entre as paredes e os cilindros e os pistões. Ao instalar um cabeçote novo no motor, devemos lubrificar as superfícies de contato entre os elementos de apoio, os balancinhos com roletes e as superfícies de deslize dos eixos excêntricos, antes de instalar a tampa do cabeçote. Portanto, use o próprio óleo lubrificante do motor para pré-lubrificar essas peças no momento da montagem. Todas as uniões das tubulações devem ser fixadas por meio de braçadeiras de pressão iguais às de montadora. O próprio óleo do motor e o líquido do sistema de arrefecimento devem ser substituídos. Qual é a posição de montagem no cabeçote? Qual é o procedimento? Primeiro, colocar o pistão do cilindro número 1 no PMS, ponto morto superior, e girar a árvore de manivelas um pouco para trás. Instalar a nova junta de vedação do cabeçote do motor nas guias de centragem. Assim, a junta vai ficar na posição ideal de montagem. Tá? A inscrição do número da peça deve ser legível e ficar para a parte top, a parte superior. Então temos no próprio cabeçote do motor, em destaque, as 4 válvulas do cilindro. Vezes 4, total de 16 válvulas neste motor. Quais os diferenciais das válvulas? Temos um maior diâmetro das válvulas de admissão, assim, um menor gasto energético do motor para acionar as válvulas, uma maior vazão de entrada e um melhor aproveitamento da mistura ar e combustível. Vejam bem a figura. Temos as 2 válvulas de admissão, em destaque na cor azul, 29,5 milímetros de diâmetro. Em vermelho, 27 milímetros, as válvulas de escapamento. Quais são os benefícios? Melhor desempenho e agilidade do motor, menor emissão de gases poluentes, menor consumo de combustível. Claro, é um motor moderno, um motor que otimiza muito o funcionamento para economizar combustível e diminuir a emissão de poluentes. Temos as válvulas no seu correto dimensionamento. O que mais nós temos de diferencial? Peso. Claro, quanto menor peso no motor, melhor. Observem bem essa imagem. A parte de bielas, pistão, árvore de manivelas, o próprio cabeçote, tudo muito mais leve. O bloco é em alumínio, tudo isso para diminuir peso. Então, uma otimização estrutural das peças diferenciais, causando o quê? Redução de peso, menor atrito das peças do motor. Querem alguns números? Árvore de manivelas, 40% mais leve. Bielas, 32% mais leves. Pistão, 40% mais leve. E o comando de válvulas já está integrado à tampa, causando de novo, né? Qual o benefício que vai causar isso? Menor desgaste, baixa manutenção, maior economia. Então, tudo é pensado, projetado para minimizar consumo, para diminuir peso. O bloco do motor, que é a parte principal de sustentação das peças em si, está bem mais leve. 15 quilos a menos. Afinal de contas, é
É um bloco em alumínio. Observem bem, ele em corte. Então, um motor de 4 cilindros em corte, o bloco do motor em alumínio. Ele mais leve e ele em alumínio provoca o quê? Uma melhor dissipação do calor. Teremos uma relação peso-potência muito melhor. Mais leve, maior a potência. Menor consumo de combustível. E um alcance muito mais rápido da temperatura ideal de funcionamento. Então, claro, com o bloco em alumínio, ele alcança a temperatura correta de funcionar muito mais rápido. Não é só o bloco que mudou, a parte interna também. Vejam os pistões e as bielas. Então temos pistão, biela, a própria árvore de manivelas. E aqui alguns destaques até na questão de torque. Então item número 1, os parafusos de fixação da capa da biela. Temos já aí o torque nesse nosso treinamento. 30 Nm mais 90 graus de torque angular. Sempre trocar o parafuso. Lubrificar a rosca e a superfície de encosto. O item 2 temos a capa da biela. Qual o destaque? Observar a posição de montagem. Então, graças ao processo de ruptura empregado nas bielas, a capa só pode ser montada em uma única posição e na respectiva biela. Por isso, na hora de desmontar, marque a posição em relação ao cilindro, a posição de montagem e a saliência em destaque aí com a letra A e B. Então, a letra B tem que coincidir as duas marcas e a letra A, que é a saliência, tem que estar na posição correta de montagem. Tá? O que nós temos mais ainda nesse slide? Temos 3, que é o próprio casquilho, também conhecido como bronzina. 4, a biela, muito mais leve. 5, anel retentor do pino de pistão. 6, pino do pistão. O próprio pistão. 8, os anéis de compressão. E 9, os anéis raspadores de óleo. Qual é a posição de montagem dos pistões e bielas? Então, a posição de instalação dos pistões e correspondência, com o cilindro. Qual o detalhe? A marcação. Os pistões não podem ser montados em posição incorreta. E, para voltar a instalar pistões já usados, devemos marcar a sua posição com as cores aí correspondentes nas cabeças de pistão com o respectivo cilindro. Não marcar a cabeça do pistão com punção, entalhe, riscos ou algo semelhante. Você vai causar um ponto quente na cabeça do pistão. Marque com tinta. Outro detalhe, a seta na cabeça do pistão fica virada para o lado da polia, à frente do motor. Então o pistão tem a seta de montagem, como vocês podem observar na figura, e ela fica voltada para a frente do motor, para o lado da polia. E o sincronismo do cabeçote? Depois que nós montamos o cabeçote, temos que fazer o quê? O sincronismo mecânico. Colocar virabrequim, comandos de válvulas na posição correta para receber a correia sincronizada. Verificar então a posição de PMS da árvore de comando de válvula de admissão, árvore de comando de válvula de escape e da árvore de manivelas. Então são 3 eixos principais, 3 árvores, cada uma tem a sua respectiva posição. Para fixar a árvore de comando de válvulas, temos que instalar uma ferramenta especial na parte posterior do cabeçote. Observe bem a figura, a posição e a ferramenta. Já a árvore de manivelas tem que estar na posição de PMS. Como é feito esse PMS da árvore de manivelas? Simples, com a instalação de uma outra ferramenta, um pino posicionador instalado até o seu batente na parte lateral do bloco do motor e apenas apertado levemente com 30 Nm. Então essa é a posição inicial para montar a correia sincronizadora.
E por falar nisso, vamos à prática? Vamos conhecer em detalhes essa montagem, desmontagem, esse sincronismo do motor? Vamos ao vídeo de desmontagem do motor.